tarde, seja novamente bem-vindo ao Agora Nós. Continue na nossa companhia e não perca daqui a pouco a conversa que vamos ter, uma conversa muito esclarecedora e enriquecedora com a cantora Rebeca. Vem apresentar-nos o seu novo álbum de celebração dos 20 anos de canções da artista. E também falar sobre a delicada fase de saúde em que novamente se encontra, uma conversa que vai ser pautada por algumas surpresas, por isso o melhor mesmo é ficar na nossa companhia. Acho que vai ser muito especial, fique connosco. Agora vamos falar sobre a iniciativa Nobre. Muitas vezes não nos lembramos dos cuidadores de idosos, mas a verdade é que na maior parte das vezes essas pessoas precisam de muita ajuda. Especificamente na doença de Alzheimer e nas doenças degenerativas. A Alzheimer Portugal criou uma linha de apoio em 2015 e em junho do ano passado a Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra seguiu o seu exemplo. Mas para sabermos como é que esta linha funciona, que tipo de ajuda dá, vamos conversar com Margarida Cavaleiro, diretora do Departamento de Formação e Projetos da Alzheimer Portugal, e Joaquim Cerejeira, diretor clínico da Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra. Bem-vindos ao Agora Nós. Obrigada. Boa tarde. Bom, se calhar vamos começar pela Ana Margarida. Como é que tudo isto começa em 2014 com a necessidade de se fazer uma linha de apoio para alguém que cuida de alguém que de repente deixou de ser aquele alguém que conhecíamos? Exatamente. O que nós começámos a verificar na Alzheimer Portugal é que começávamos a receber muitos telefonemas ao longo do dia, pedir-nos informações as mais variadas. E sentimos a necessidade de criar uma linha específica, só vocacionada para dar resposta, e associámos isso a outra ideia, que foi a ideia de que muitas vezes as pessoas telefonam-nos, ou telefonavam-nos também, a fazer perguntas concretas, por exemplo, como é que eu devo lidar com os sintomas que o meu pai está a apresentar, mas apresentavam sempre um cariz psicológico que era importante trabalhar na altura. Então associámos a ideia também de ter psicólogas a atender a linha para poderem fazer intervenção de apoio na crise. E, portanto, foi assim que surgiu este projeto em 2014. Nós, em outubro, aliás, comemora-se o Dia do Cuidador em outubro e nós, no Agora Nós, fazemos sempre aqui menção e algum sublinhado especial no que diz respeito aos cuidadores, que infelizmente tantas vezes são esquecidos, até pelo Estado, no que diz respeito aos subsídios. Mas, voltando aqui a falar sobre esta linha Alzheimer Portugal, qual é o balanço ao final destes anos? São poucos ainda, mas de certeza muito úteis. Não são poucos e muito enriquecedores, principalmente quando nós olhamos para os números, que é algo que é importante fazer quando queremos avaliar o nosso serviço. Fazemos uma avaliação qualitativa, obviamente, para tentar perceber qual é o grau de satisfação com a nossa linha, mas também depois olhamos para os números e posso-vos dar assim, um panorama muito breve. Em 2014 tivemos apenas 500 chamadas. Este ano, portanto, o dia 2 de janeiro e hoje, já temos 1000. Portanto, é só para termos a noção de como a linha cresce e como estas coisas vão crescendo. E é importante também percebermos que quem está por trás da linha está sempre disponível e não é só a linha que funciona. Portanto, é um número de Lisboa, mas que depois também é encaminhado para as nossas delegações, para os nossos gabinetes, para entidades com quem temos parcerias e, portanto, tentamos responder a toda a gente. Muito bem. Muito obrigada, Ana Margarida. Joaquim Cerejeira, inspirados também pela necessidade de tratar dos cuidadores, porque são eles também doentes de alguma forma, que a Unidade de Psiquiatria de Coimbra se inspira para fazer a vossa linha. Falem-nos um bocadinho da necessidade e que números tem e que valências é que proporciona. Nós temos uma experiência algo semelhante, ou seja, nós, por natureza, lidamos com pessoas com demência e com os seus cuidadores e, portanto, começámos a perceber que havia uma extrema necessidade de dar um apoio flexível entre consultas, quer dizer, porque uma coisa é a pessoa ir com o seu familiar doente à consulta, vai hoje, vai daqui a 3 meses ou vai daqui a 6 meses. E durante esses 3 meses, tudo aquilo que acontece, incluindo sintomas que surjam ou algo que não esteja a correr bem com a medicação ou alguma dúvida que, entretanto, de novo que se crie, porque o doente até pode estar muito bem na consulta e passado 2 ou 3 dias estar muito mal, porque a demência é uma condição muito variável em termos de apresentação, ou seja, nós claro que temos um quadro de base, mas há muitas alterações do comportamento e há muitos sintomas e ocorrências imprevisíveis, súbitas, algumas delas pouco graves, que se resolvem facilmente com pequenas intervenções, outras delas sinais de algo mais grave, que é necessário depois distinguir e encaminhar o doente logo. Doutor, e quem é que, no caso da vossa linha telefónica, quem é que está do outro lado da linha? Do outro lado temos enfermeiros especializados em saúde mental e em psiquiatria, precisamente porque é preciso alguém com alguma capacidade de perceber e de dar essas indicações
portanto, para distinguir coisas que possam ser facilmente Execuíveis. resolvidas, às vezes um pequeno ajuste de medicação, por exemplo, o doente não dormiu naquela noite e faz um pequeno ajuste. Outras vezes essa insónia é um sinal que ele, por exemplo, tem uma infecção. E aí temos que fazer outro tipo de abordagem e, portanto, é preciso pessoal preparado para conseguir perceber estas diferenças. Claro. Ana Margarida Cavaleiro, calculo que lidar com alguém que deixa de ser aquela pessoa que sempre conhecemos, mas que continuamos a amar, porque é assim, são as leis da vida, estas linhas serão muito pertinentes até para dissuadir pequenas dúvidas. Ele está-me a dizer que eu sou o pai dele, ou sou a filha dele, e muitas vezes as pessoas, em determinado momento, podem não saber lidar, até porque os cuidadores muitas vezes são filhos, e, portanto, também eles podem trazer às costas o peso de uma eventual demência que aí vem também. Como é que vocês lidam na prática com estas dúvidas? É assim, de facto, essas são muitas das questões que nos são colocadas. Nós recebemos os nossos principais pedidos, têm de facto a ver com como é que eu lido com comportamentos, têm a ver com o que apoios é que existem, quais são os nossos serviços, etc. Em relação a estas dúvidas em concreto, que são o maior número de questões que nos colocam, são as questões práticas do dia-a-dia, nós verificamos que os cuidadores informais são cuidadores que ainda não estão formados, não têm formação e, portanto, muitas vezes sentem que estão a viver coisas únicas, que ainda ninguém passou por aquilo e ficam muito surpreendidos quando nós damos explicações, por exemplo, para o facto de o seu familiar o tratar por dizer que é o pai, quando afinal ele é filho. E qual é a explicação portanto, que se dá a isso? As pessoas com demência, como perdem a memória a curto prazo, acabam por olhar para quem está a cuidar delas e lembrar-se só do seu passado. E, portanto, se eu tenho aqui um rapaz, um senhor que está a tomar conta de mim, deve ser o meu pai, porque eu lembro de mim quando ainda nem sequer tinha filhos. Exatamente. Portanto, eles não conseguem perceber que aquela pessoa é o seu filho, porque elas, na cabeça delas, elas ainda não têm filhos, ainda não estão nessa idade. Então, imagine alguém que perde o seu marido com quem esteve casada durante 60 anos, imagine-se, e durante 4 ou 5 anos nunca mais fala sobre ele e agora, de repente, Fala. essa pessoa está sempre ali, nunca mais aparece. Está e atrasado, ele ele ainda não vem. veio. Como é que se explica isto? Será que aconteceu alguma coisa no emprego, ele nunca mais chega, não é? Como é que se explica? É assim, a primeira coisa a perceber é que é importante para aquela pessoa falar do seu ente querido. E, portanto, muitas vezes as pessoas, quando entram neste discurso, ainda é numa fase em que elas ainda conseguem perceber um bocadinho a realidade. E, portanto, muitas vezes é sendo diretivos, ou seja, está a falar do pai, tem saudades do pai. E ao dizer isto, muitas vezes as pessoas, espera, tenho saudades, então isso quer dizer que se calhar ele já morreu. E conseguem Há enquadrar-se aqui na um realidade. tato que é preciso ter para cada situação e, portanto, até para cada paciente, doutor, naquele dia eu posso dizer, espelhar uma realidade e noutro, se calhar, já não ser tão profundo. Sim, há um aspecto importante que eu penso que é fundamental, é que alguns cuidadores interpretam alguns comportamentos do doente de uma forma que às vezes promove mais comportamentos alterados, ou seja, ou por se sentirem culpabilizados... Querendo ajudar, estão a complicar. Exatamente. Então temos um exemplo. Um exemplo concreto é, por exemplo, o doente não se lembra de certo assunto, ou de certo, está a fazer uma tarefa e está a fazer mal, porque as suas capacidades já não o permitem que ele faça melhor. E o cuidador, na tentativa de o estimular e de o ajudar, causa alguma pressão e vai estimulando, mas de uma forma excessiva, até que se cria ali um clima de tensão que não é bom. Portanto, o doente fica muito nervoso, vai ficar irritado, da próxima vez que ele está a fazer essa tarefa ele desiste, e depois estabelece-se interações um pouco disfuncionais entre o cuidador e o doente, e nós temos que explicar às vezes isso. Claro que há cuidadores que não precisam dessa explicação, porque automaticamente se adaptam às capacidades do doente. Há outros que não, que na expectativa e até um pouco com boa intenção... Sim, se calhar frustrados por não conseguir melhor por parte da pessoa que estão a cuidar, acham que motivando daquela forma desmesurada estão a ajudar, ele tem que conseguir, ele tem que se esforçar, pronto, e às vezes... Não é esse o caminho. A maneira Doutor, indicada. mas tendo então vocês pegado neste exemplo da Alzheimer Portugal, e sendo ainda cedo, apesar de tudo, para fazer um balanço, quais é que são o tipo de questões principais que vos chegam através da linha e quantas chamadas em média é que vão conseguindo? Em média não posso dizer assim um número, mas nós temos chamadas diariamente. Pois claro.
e várias. Portanto, Sim. Só assim justificadinha também. exato, e, portanto, e há questões de todo tipo, desde questões que não têm nada a ver com medicina, do estilo como é que eu posso arranjar um subsídio, onde é que eu trato disso, ou como é que eu Pois, as trato pessoas não sabem, de facto, como é que eu, por exemplo, encontro instituições para onde depois possa encaminhar o meu pai ou a minha mãe. Portanto, e nós damos algum tipo de ajuda, às vezes até encaminhamos para a Alzheimer Portugal também. Muitas questões têm a ver com questões médicas também, no caso da medicação, por exemplo, se há alguns efeitos adversos. Há pessoas que perguntam, é normal o meu pai ou a minha mãe sentir isto, ou não dormir demais, ou dormir de menos, ou portanto, a questão da medicação. Uma questão que as pessoas perguntam muito é se a medicação atrasa a progressão da doença, a evolução da doença, e infelizmente não atrasa. Ou seja, nós aí temos que Só dizer... cuida aos sintomas, não é? Exato, Atenua. É importante fazer a medicação, porque mesmo não atrasando a evolução, reduz, pelo menos parcialmente, alguns dos sintomas. Vivemos Isso é positivo. numa altura da nossa história, enquanto civilização, em que as pessoas vivem cada vez mais e, portanto, o risco de demência aumenta exponencialmente. Nós temos feito aqui vários programas sobre o envelhecimento ativo e como estimularmos a nossa cabeça nos pode ajudar aqui, de alguma forma, avançar, protelar a instalação destas doenças. Alzheimer Portugal, como é que ela estimula a população sénior a ter uma vida ativa do ponto de vista da cabeça, para que o envelhecimento chegue mais tarde? Nós tentamos ter serviços que permitam demonstrar a outras entidades e à população em geral boas práticas. Ou seja, de facto, o fazer estimulação cognitiva, o fazer atividades na comunidade, o estimular a vida em sociedade é muito importante. As pessoas têm tendência, com demência, a isolarem-se, o cuidador tem tendência a isolar-se e isso faz com que o seu mundo fique muito mais reduzido. E o que nós queremos é exatamente o contrário, que o cuidador saia, que leve a pessoa com demência a sair, que vivam coisas novas, porque enquanto estão fora, estão muito mais satisfeitos, estão muito mais alegres, estão muito mais felizes e a sintomatologia também é controlada muitas vezes dessa maneira. Se nós estivermos só fechados sobre nós, também ficamos mais deprimidos, qualquer um de nós. Quando estamos em rede uns com os outros, envelhecendo uns com os outros, vamos nos controlando e vamos Exatamente. Nós temos projetos também na Alzheimer Portugal que visam, de facto, e especificamente, de facto, a estimulação cognitiva das pessoas com demência e dos seus próprios cuidadores. O número da linha da Associação Alzheimer Portugal está no ar agora. É o 21 36 10 465, se o meu astigmatismo não me falha. E o outro número de telefone também da linha. Vamos pô-lo no ar agora. Estamos a falar então do 939 324 289. Portanto, 939-324-289 é a linha de apoio aos cuidadores. Minha querida, vou-lhe dar 5 pontos na visão. Obrigada. Está com uma visão 5 estrelas. Achas que vai à Eurovisão com 5 pontos? Acho que não chega. A quem dera a Eurovisão. Precisava de 12. Muito obrigada aos dois por terem vindo e obrigada em nome de todas as pessoas. Nunca sabemos o nosso dia da manhã e é muito Todos somos cuidadores. Exato. Todos estamos doentes. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada. Um aplauso. Obrigada. Muito interessante, de facto. Bom, Obrigada por tudo. estou aqui agora para lhe dar o